Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar no final da tarde de ontem e retornou à superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão pela suposta tentativa de golpe. A liberação médica ocorreu depois de 9 dias de internação. Bolsonaro deixou o Hospital DF Star sob escolta de agentes da Polícia Federal. Na sequência, foi levado em viatura até a sede regional da PF, a poucos quilômetros do local. Segundo o portal UOL, o ex-presidente apresentou quadro clínico estável no momento da alta. Durante a internação, Bolsonaro passou por cirurgia de correção de 2 hérnias, procedimento realizado sem intercorrências. Além disso, ele foi submetido a mais 3 intervenções para tratar crises de soluço, como bloqueios anestésicos do nervo frênico. Exames realizados mostraram a persistência de esofagite e gastrite. No último dia 31, a defesa solicitou ao Supremo Tribunal Federal que Bolsonaro cumprisse a pena em regime domiciliar. O pedido foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes ontem. Na decisão, o ministro afirmou que a defesa não trouxe aos autos fatos supervenientes que pudessem afastar os motivos determinantes da prisão da decisão de indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária. Ele também registrou as prescrições médicas e diz que poderiam ser cumpridas na Superintendência da Polícia Federal, onde, segundo Moraes, há plantão médico 24 horas por dia, além de acesso a medicamentos, fisioterapeuta e entrega de alimentos preparados por familiares. Ah, sim, coloca sua mãe lá, na mesma situação, põe teu irmão lá. Pô, tranquilo, passa por uma cirurgia no dia 25, passa por outra no dia 29, passa por outra no dia 31, alta no dia 1º. Não, volta pra cadeia, põe tua mãe lá, põe teu irmão querido lá, põe teu pai lá, bicho, põe lá quem você quiser. Né? Já, pô, tá num hotel 5 estrelas, numa super prisão, não tem nenhum problema com ar-condicionado central na parede do lado, vibrando o dia inteiro. Como é que essa pessoa vai se recuperar? O sono recupera. O sono revigora, o sono coloca a casa em ordem. Como é que o presidente Bolsonaro vai dormir nessa situação? Pô, tá tudo bem. Pô, é um hotel 5 estrelas, a superintendência da Polícia Federal. Pô, põe tua mãe lá, bicho. Põe teu irmão lá. Põe quem você quer lá. Põe quem você ama, quem você tem profunda estima. Põe lá. Pô, você não é o cara? Põe quem você... Olha, ao invés de eu ir pro Taiaiá, pro hotel lá com o Toffoli, que adora ir pro Taiaiá, que é a Angra Doce, aqui na divisa São Paulo-Paraná, ao invés de ir para o Taiaiá, vai para a superintendência da PF em Brasília, deve ser melhor. Acho que dá para chegar de helicóptero, não sei, tem facilidades 1000. Né? Não sei se o cardápio é tão bom quanto do hotel, que os caras adoram frequentar e tal, enfim, mas tem um caminho fácil para chegar. Né? 600 metros do hospital, olha que alegria, olha como é bom poder falar que nós estamos numa cela a 600 metros do hospital, mais perto do que a casa do presidente, por isso é melhor. Se é tão bom assim, coloca a tua família lá, bicho. A perversidade não tem limite, a gente já entendeu, né? A perversidade, a maldade, o ódio pelo próximo, amor passa longe. Só que esse ódio foi declarado. O não gostar já foi declarado. E isso não tornou ninguém suspeito nesse julgamento. Nem Moraes, nem Zanin, nem Dino, nem a Carmen Maria vai com as outras Lúcia. Porque isso está acontecendo hoje. Ninguém se declara suspeito. Pode declarar ódio ao presidente Bolsonaro, pode se declarar comunista, pode ser o advogado do presidente Lula, e a gente pode imaginar o amor que nutre pelo presidente Bolsonaro. Isso pode ser declarado. Agora, se declarar suspeito, não pode. E desejar a morte do presidente Bolsonaro pode também, pelo jeito. Porque, Silvio, o que a gente menos vai ter é a recuperação plena de quem sai do hospital, numa tarde de 1º de janeiro, aliás, com uma escolta cinematográfica, até para chamar a atenção e para humilhar, a gente sabe que tem esse objetivo também, agora longe da possibilidade de recuperar plenamente a saúde, com um ar-condicionado central ligado 24 horas por dia, dentre outros problemas, nesse hotel, que deve ser uns 5 estrelas, a superintendência da PF, hein, Silvio? Silvio, eu estou sem teu áudio. Não sei o que houve. Eu acho que eu bati a mão. Eu fui ajeitar a minha maravilhosa nova canopla, espuminha, é o termo que a gente chama no rádio. Maravilhosa.
Então, eu que bati a mão aqui, me desculpe. Silvio, Pitoli, ficou bonito, hein, Silvio? Ficou bonito, hein? Ficou. Acho que está na hora do brasileiro começar a chamar as coisas como elas são. O presidente Jair Bolsonaro está debaixo de tortura. É isso o que está acontecendo hoje no Brasil. Tortura. Um homem está sendo torturado. O presidente Jair Bolsonaro não tem condições de saúde para estar naquela sala da Polícia Federal, naquela cela, chame como quiser. O presidente Jair Bolsonaro precisa de cuidados para permanecer vivo. Do contrário, é uma tentativa deliberada de matar o presidente Jair Bolsonaro. Não basta tirá-lo mais do jogo político. Não basta tirá-lo mais da cena eleitoral, porque 2026, ano par, é ano de eleição. É preciso matar o presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos ter um novo adelismo no Brasil. Só que um Adélio diferente agora. Uma forma diferente de tentar assassinar um homem. Vejam, o presidente passou por uma sequência de cirurgias e não estou me referindo a todas aquelas que aconteceram depois do fatídico 6 de setembro de 2018, quando foi esfaqueado, quando tentaram assassiná-lo. Não. Estou falando de cirurgias recentes, para corrigir um problema, por exemplo, que deve ser algo absolutamente perturbador, você viver com soluços. Um presidente que não pode, um homem que não pode dormir em qualquer posição. Tem uma posição específica para deitar, por conta de refluxo. Que tem uma dieta, é preciso manter uma dieta a partir de agora. Restritiva de alimentação, de líquidos, para conseguir recuperar, para que o corpo consiga reagir, como você disse, pelo sono, inclusive, mas também por conta de uma dieta. Quem é que vai monitorar e ajudá-lo com todas essas atividades lá na Polícia Federal, sendo que as visitas de familiares, a gente acabou de atravessar o período, inclusive, de Natal, da virada do ano, daqui a pouco tem aniversário de filha, daqui a pouco tem Dia das Mães, Dia dos Pais, e tem um homem preso que não pode receber os familiares por um tempo adequado. É tudo cronometrado. Precisa de autorização de um juiz de vara de execução penal, que usa toga. Hoje, um juiz de vara de execução penal no Brasil usa toga. Vejam a que ponto chegamos. Um dos 11 homens que deveriam guardar a Carta Magna, que deveriam guardar a Constituição, e eu sempre me refiro à última corte recursal, porque acima do STF só resta Deus. Não há outra corte. E muitas vezes o advogado é obrigado a recorrer ao próprio juiz que determinou a condenação, que investiga, que é vítima do caso, que manda prender, manda soltar, e agora age como se tivesse uma guilhotina à mão, mas é uma caneta, mas age. É o nosso Robespierre de toga. É o nosso jacobinismo tupiniquim. É isso que nós estamos vendo. O presidente Jair Bolsonaro, Pitoli, e aqui acho que fica uma forma de ilustrar para quem está nos acompanhando hoje, deveria ter, no mínimo, as mesmas condições de Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello foi ex-presidente da República como Jair Bolsonaro. E hoje está preso na sua casa, sabe-se lá se podemos chamar de preso, porque está numa cobertura em Alagoas, porque alegou que sofre de Parkinson, transtorno bipolar e apneia do sono. Apneia do sono? O presidente Jair Bolsonaro mal consegue dormir. Apneia do sono, transtorno bipolar e Parkinson. Fernando Collor. Por que Fernando Collor, condenado a mais de 8 anos de corrupção, por corrupção na Petrobras, tem benefícios que o presidente Jair Bolsonaro não tem? Essa é uma pergunta que talvez esse mesmo homem, o dono da guilhotina moderna, poderia responder. Bom, a gente vai vivendo cada absurdo, né? E essa situação do presidente Bolsonaro, quando ontem saiu a decisão, eu conversava com um amigo muito próximo do presidente Bolsonaro, Silvio, a tentativa de aniquilar, de eliminar o presidente Bolsonaro, em 2018 nós fomos surpreendidos, porque aquele candidato à presidência da República foi atacado numa praça, numa rua em Juiz de Fora. Ok. A gente estava tentando entender por que um candidato, né, poderia ter a sua vida ali ceifada, eliminado do jogo e tal. Por que será? Agora, nós estamos falando 7 anos depois
Alguém que continua a sofrer com a perseguição na tentativa de eliminá-lo do jogo dessa forma. Porque amanhã vão dizer, morreu, foi de soluço. Né? Puxa, morreu, foi de refluxo. É o tamanho do absurdo. E a gente não tem, Silvio, uma OAB para gritar, a gente não tem os direitos humanos, que jamais olhariam pelo presidente Bolsonaro, certamente, porque são mais dos manos do que dos humanos, nós entendemos, né? Mas a gente não tem ninguém para se posicionar. É um homem que sai de 70 anos, que sai de uma sequência de cirurgias, como você aponta, Silvio, dia 25, 29 e 31 com cirurgia, sai dia 1º e volta para a prisão. E tá tudo bem no Brasil? Não, porque a estrutura é boa da Polícia Federal. Meu Deus, estamos falando de um homem. Silvio, certa vez, o presidente Bolsonaro, não vai se incomodar de eu contar, eu chegando de um trabalho de madrugada, né, e ele acordado por volta de... eu lembro o horário da mensagem. Era 2h49 da manhã, trocamos uma mensagem. E eu perguntei para ele, o senhor não dormiu ainda? Ele já dormiu um pouco. Mas quem acorda 10 para as 3 da manhã? Né? Quem se recupera acordando 2h49 da manhã? E ele colocou, não, para mim é difícil dormir. Isso em casa, isso numa condição já enfrentando o soluço, né? Mas veja, imagina na prisão um homem desse, como ele está lidando com essa situação confinado. Uns dizem 12 metros quadrados, outros dizem 8 metros quadrados, mas seja lá qual for a situação, longe do lar, longe do cuidado de Dona Michele, perto da filha Laura, de todos, como é que a gente vai imaginar que esse homem vai conseguir se recuperar, Silvio? Muito difícil, né, Pitoli? Porque, como você cita, o sono é reparador numa hora dessas, a dieta, eu tenho certeza, Pitoli, que muita gente vai entender, porque já passou, talvez, por uma situação de internação num hospital, precisou fazer uma cirurgia, ou precisou passar alguns dias, ou acompanhou um filho, uma filha, a esposa, o marido, já foi a um hospital. Sabe que é preciso ter alguns cuidados com a alimentação, e que nessa hora é importante ter o apoio de alguém do lado. Quando você está se recuperando de uma questão de saúde, não há nada mais importante, não há nada mais humano. Podem perguntar para os médicos, qualquer médico, tem médicos aqui nos acompanhando hoje pela manhã, tem enfermeiros, vários aqui, tenho certeza. Eles sabem o que eu estou falando. O acompanhamento familiar, você está do lado de quem você ama, de quem você confia, você recebeu um cuidado, isso é essencial para a reabilitação de qualquer paciente, em qualquer situação clínica. Em qualquer situação clínica. Principalmente se isso envolve um confinamento. Se isso envolve uma prisão, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro. Porque o psicológico está completamente abalado. A pessoa envereda numa depressão, a pessoa envereda numa tristeza. A pessoa sente falta de carinho, de cuidado, toque. É você ter alguém ali para te dar um copo de água, para olhar, para chamar alguém se achar que você está tossindo, se tua temperatura não está boa, para falar, será que posso perguntar para o médico se hoje ele pode tomar um suco diferente, se ele pode comer uma comida um pouco diferente para dar um sorriso? Será que ele pode assistir alguma coisa na televisão, um filme que ele gosta? Será que é o cuidado? Ele está sendo privado deste cuidado numa situação de saúde muito, muito complicada. As pessoas estão menosprezando o que o presidente Bolsonaro está sofrendo, está passando. E por quê? Ele não precisaria estar passando por essa situação. É uma condenação estapafúrdia. São acusações que não restaram provadas. Não há conjunto probatório sustentável. Ninguém. Tudo amparado num colchão de retalhos, feito por um coronel delator, Mauro Cid, que está por aí, está feliz da vida, deve estar por aí, andando para lá e para cá. Passou 4 anos ao lado do presidente da República e hoje está andando para lá e para cá porque inventou histórias. E digo inventou porque ele não conseguiu provar. Ele não conseguiu provar. Vou dar um exemplo aqui, ó, que me vem à cabeça imediatamente, porque esse é gritante. Ele diz, por exemplo, que entregou uma caixa, uma sacola com dinheiro vivo de vinhos para o general Braga Neto, que é outro que está sendo preso. Está preso, está debaixo de tortura lá também. Um homem honrado, um homem que comandou uma intervenção no Rio de Janeiro, talvez o único momento em que o Rio de Janeiro se viu longe da bandidagem na calçada. O Rio de Janeiro que hoje passou um Réveillon, agora, acabou a virada do ano no Rio de Janeiro, com recordes de assalto, de furtos. Eu conheço várias pessoas que estavam no Rio de Janeiro e assistiram a roubos.
Mas o único momento que o Rio respirou foi contra o Braga Neto. Mas para não desviar do tema Jair Bolsonaro, mas apenas citando que Mauro Cid disse que não sabia onde tinha entregue essa sacola. Ah, quanto dinheiro tinha? Não sei. Estava onde? Não lembro. Entregou aonde? Na piscina, no estacionamento? Não sei. Mas e a minuta do golpe? Quem escreveu, Mauro Cid? Que história é essa? Quem é que participou da reunião? Quem entrou? Quem saiu? O que foi dito? Nada, nada, nada. É uma coxa de retalhos, um relatório feito pela Polícia Federal sem pé nem cabeça, que, como eu sempre vou, repisar nesse ponto, porque eu acho que o cinema explica a vida. E tenho certeza absoluta que a Netflix, que qualquer diretor de Hollywood não tem coragem de filmar esse filme horroroso que tentaram escrever sobre um golpe de Estado sem pólvora. Um golpe de Estado onde o agente secreto não quis pegar um Fiat Palio velho para andar porque ficou com medo de tomar multa de pardal. E o outro perdeu o Uber, perdeu o táxi. Não teve o golpe porque não pegou o Uber. Ah, tem a dor, né, Pitonio? E aí tem um homem numa situação como essa que pode, inclusive, e pedimos a Deus que nada disso aconteça porque ele é forte, né? Mas que pode perder a vida porque tem um outro homem que usa toga, né? O jacobinismo de toga, o nosso Robespierre Tupiniquim, que quer torturar pessoas para manter o seu pequeno poder. Embora a atuação dele, se ele olhar para cima, para o lado, para baixo, para qualquer lado, ele sabe que o problema dele é master, viu? É master, é grande. Boa, Silvio. O problema é master.